Bom, começando. Bom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que horário que você está assistindo essa palestra. A gente vai continuar aqui com a nossa série de palestras, né? A gente está com hoje um evento super bacana, recheado aqui de novidades para vocês. A gente trouxe temas de CRO, a gente está trazendo temas de Analytics, e não poderia faltar, né, um tema que está super em alta, que são IA, mas a gente vai trazer algo muito aplicado aqui, voltado para vocês, em como a gente aplica IA para personas digitais. E quem vai falar sobre isso não sou eu, obviamente, conheço de muitos temas, mas trouxemos especialistas aqui no assunto para falar sobre isso. Hoje o nosso convidado a gente está com o convidado Rubens Alves, ele é gerente aqui de tecnologia dentro do Itaú, uma pessoa que conhece bastante aí do mercado digital. E a gente também trouxe o Eli Rodrigues, ele é da NTT Data, ele é diretor aqui de experiências digitais. Então, vou trazê-los aqui ao público. Então, fiquem à vontade, capazes para se apresentar. Olha eles aí, tudo bom? Elisa. Eli, pode começar. Você começa com E. Boa, vamos começar, vamos começar na ordem aqui. Gente, eu vou fazer minha autodescrição aqui também, tá bom? Então, eu tô com uma camiseta preta, tô com umas correntinhas aqui, tô com uma barba por fazer, uma barba um pouco grande, tenho o cabelinho um pouquinho ralo, já não me resta muito, tá bom? Para quem tá assistindo a gente aí de casa. Boa, bem, sou Eli, sou uma pessoa de pele clara, tenho cabelos que eram pretos e agora são grisalhos, uma barba também modesta, estou com uma camisa polo preta e estou bastante contente de estar aqui com vocês. Boa. Eu sou o Rubens, sou líder de tecnologia na agenda de growth e vendas digitais aqui no Itaú Unibanco. Sou um homem de pele clara, barba bem volumosa, óculos, cabelo preto e camiseta branca. E no meu fundo aqui tem uma estante com vários livros e vários action figures que eu adoro aqui, de vários personagens icônicos aqui do cinema. Que legal, boa, bacana então. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui que são nomes de peso, então hoje a gente vai falar sobre personas digitais, e aí eu vou começar aqui trazendo, vai ser um bate-papo, então a gente vai trazer tanto a visão aqui do Eli, tanto a visão do Rubens, mas vamos começar aqui com o Eli, né? O Eli trabalha na NTT, ele tem uma solução aqui super bacana de personas digitais. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Eli, como é que é esse projeto, o que é personas digitais, como é que você tem emplacado aí na NTT, trago para vários clientes, conta um pouquinho para a gente. Boa, vamos lá. A gente começou esse projeto em outubro do ano passado, né, de 23. E, basicamente, o principal insight que nos levou a buscar esse tipo de solução é perceber que as personas que eram construídas após os processos de pesquisa, de design, acabavam ficando no miro, na parede ali, sem participarem do projeto depois, sem ajudarem a trazer os insights e tal. Então, o que antigamente era um Big Data, a gente tinha dificuldade de acessar, hoje, com o Generative AI, a gente consegue transformar esses dados em representações digitais dos públicos, né, com os quais a gente pode conversar. E nessas conversas a gente consegue capturar N coisas, né, desde insights de como um produto poderia ser melhor, até como deveria ser comunicado para um público específico, e por aí vai bem longe essa história. Boa, legal. E aí, Rubens, como é que você enxerga, né, pensando principalmente como head de growth, né, e vendas digitais, né, num banco, o maior banco aí da América Latina, vocês já estão pensando em trazer estratégias de personas digitais, já teve contato? Eu queria ouvir um pouquinho também de você, qual que é a sua experiência sobre isso? Legal. Olha, antes até de pensar na persona, a gente tem que pensar na necessidade do cliente. O que esse cliente quer fazer? Quando a gente trabalha, principalmente no ambiente que eu estou, que é o ambiente de banco, você tem que pensar, poxa, o cliente ele não quer simplesmente um empréstimo, ele não quer crédito, ele não quer um dinheiro na conta. Ele quer resolver um problema, ele quer realizar um sonho. Isso é o job to be done, é o que o cliente quer fazer. Então, acho que pensar nessa persona é importante para a gente entender o que esse cliente quer fazer com aquilo que eu tenho a ofertar para ele. Além disso, esse cliente precisa se sentir bem por onde ele está passando. Então, toda a estratégia que a gente tem de design system, ele é muito importante para dar essa padronização, essa cara.
Uma coisa que eu gosto de falar muito é Starbucks. Cara, você vai em qualquer lugar no mundo, o Starbucks, ele é muito parecido, ele é muito igual. Você consegue pegar um café, pegar um pãozinho e se satisfazer. Então, é uma experiência muito parecida. Então, o Design System ele vem para contribuir nesse sentido. Então, por um lado, o cliente quer alguma coisa, tem que entender o que o cliente está querendo e tem que dar esse conforto para ele de que ele está sabendo onde está servindo. E aí eu começo a fazer a personalização. Eu começo a personalizar a necessidade daquele cliente. Um cliente quer um café, quer um suco, quer um pão, quer não sei o quê. Eu começo a construir essa personalização a partir dessa necessidade. E para isso, né, eu só consigo fazer isso se a nossa engenharia estiver muito boa. Então, toda a minha arquitetura para tecnologia, para a experiência do cliente, para o aplicativo, ela tem que estar muito bem estruturada para poder fazer com que isso aconteça de uma forma rápida, porque também não dá para a gente pensar em algo para o cliente e esperar 6 meses para isso estar no ar. Não, o cliente quer um negócio na hora. Então, a gente tem que ter uma tecnologia que permita isso acontecer, né? E isso tudo acaba movimentando a nossa cultura, a cultura de centralidade no cliente, a cultura de pensar primeiro nessa necessidade, como que eu comunico com esse cliente e em como que eu experimento cada vez mais coisas para poder atender melhor esse cliente, sabe, Igor? Até complementaria aí, Rubens, você puxou vários assuntos legais, né? O primeiro, que é a necessidade prática, né, de quem está do outro lado, e isso tem muito a ver com o CRO, né? Todo esse entendimento do comportamento do consumidor na prática, né? E você que trabalha aí com Design System tem bastante essa visão de como modularizar, vamos dizer, a jornada do cliente, né? Como coletar esse tipo de informação. Isso é o que, de fato, faz a conexão, né? Então, o complemento aqui é, basicamente, o dado que forma uma persona digital vem do dado de uso de uma aplicação, né? Às vezes, obviamente, é baseado em pesquisas também, mas ele tem muito esse lado do dado real para que ele possa, um dia, se tornar o gêmeo digital do cliente. A gente possa, por um lado, como empresa, prestar um serviço que consegue ser personalizado sem, né, ter que, talvez, incomodar o cliente fazendo tantas perguntas e tal, né, mas capturando essas informações de uma forma mais sutil. E como clientes também, que é um grande sonho, né, você ter o seu gêmeo digital com os seus tamanhos, né? Eu tenho 1,71 m e jamais abdicarei do meu 1 centímetro de altura a mais. Tenho, às vezes, dificuldade de me encontrar com coisa do tamanho exato. Então, você ter um gêmeo digital que representa ali no e-commerce, etc., isso é excelente, né? Você poder ter esse tipo de interatividade com a empresa, sem necessariamente ter que ir lá e falar e pedir e tal. Boa, não. Uma coisa que eu sinto, Igor, é que o cliente... Não é que eu sinto, eu vou falar por mim. E eu sou um ser humano e eu sou cliente de muitos outros lugares. Eu adoro quando a minha necessidade ela é atendida antes de eu até perceber que eu tinha uma necessidade. Então, eu acho que quando eu penso na persona digital, eu consigo antecipar essa necessidade. E eu consigo surpreender esse cliente, porque hoje a competitividade que a gente tem no mercado ela é muito grande. Então, eu tenho muita gente disputando a mesma pessoa pelo mesmo produto. E na hora que eu surpreendo esse cliente decide estar comigo e não estar com outro. Eu acho que isso é um grande segredo aqui para a gente poder utilizar muito bem a persona digital para poder antecipar essa necessidade. Boa. Não, bem bacana, assim, perfeita a visão que vocês trouxeram, né? Eu costumo falar, né, em conversas, em papos como esse, que tem 3 grandes momentos do cliente, né? Tem o que o cliente pede, tem o que ele quer e tem o que ele precisa. E aí você trouxe uma fala muito boa aqui, que é muito bom, né, quando a gente antecipa as necessidades do cliente, né? E aí eu vejo que a persona digital, você não consegue falar com todas as pessoas do mundo, mas a persona digital é uma forma de você conseguir dar escalabilidade para isso. E aí, ele falando um pouquinho de escalabilidade, né, CRO, né, apesar de ter muita disciplina, né, é um profissional que acaba trabalhando com dados, trabalha com pesquisa, trabalha com teste AB, como que, né, você, frente à NTT, frente a esse projeto, como é que você tem trabalhado aí para escalar isso, né, porque a gente sabe que o processo de pesquisa é muito difícil, né? A gente tem empresas, né, especializadas em pesquisa, muitas vezes a gente tem que trazer um benefício também para o cliente, porque, né, a gente está tomando, certa vez,
um tempo dele ali que ele precisa dispor, né, quando a gente está falando de uma pessoa humana. Como é que você vê isso? Como é que você tem escalado aí a operação nos clientes? O que eles têm percebido? Vamos lá, de modo geral, né, esse é um momento de experimentação, né, a gente tem estimado aí que em termos de prontidão tecnológica, esse conjunto de tecnologias que formam uma persona digital está no meio do caminho, então, né, por enquanto ele tem sido usado nesse intuito de reduzir o tempo de pesquisas. Então tem clientes nossos aí que fazem 3 pesquisas por semana, sabe, com plataforma de vídeo, depois tem que processar isso tudo, tabular isso tudo, para no final você acabar chegando, às vezes, depois de muitas entrevistas, a um grupo de pessoas muito pequeno, ou simplesmente a uma persona que representa um cluster grande demais e ela acaba, né, entrando naquele problema da média, né, ela fica muito centralizada no cluster. E a grande brincadeira aí é que, dependendo dos dados que estão entrando, a gente vai acabar montando uma persona que representa uma maioria que não necessariamente é o público que a gente quer buscar, né? Quando a gente fala de aquisição de clientes ali, eu naturalmente quero trazer alguém que não está na minha base, né? Então, ficar muito centralizado na média não parece ser uma boa ideia. Mas então, o processo de escalada, né, dado que a gente aqui é uma consultoria, né, é apoiar nossos clientes para que eles consigam reduzir esse tempo de pesquisa, né, reduzir a complexidade de recrutar pessoas, processar dados, essa demora toda. Mas acho que principalmente, como o Rubens comentou, né, se eu conseguir ter uma representação de um cluster que realmente se aproxime do meu cliente, antes da gente falar do individual, porque aí eu precisaria de uma Customer Data Platform, né, que consiga mapear o cliente em tempo real e tal. Mas antes de chegar nesse momento, então eu preciso ter um conjunto de dados ali que me permita representar um segmento muito específico que dê a sensação para o nosso cliente de que ele está tendo um atendimento quase hiperpersonalizado. Eu diria que é um pouco por aí. Se quiser comentar, Rubens, fica à vontade. Eu concordo com tudo que você falou. E aí tem um grande desafio, porque dependendo do segmento que você está trabalhando e dependendo da empresa que você está trabalhando, você tem um fluxo de dados muito alto. E fazer com que você tenha uma personalização em cima desse fluxo de dados pode ser algo muito caro. Então, é importante também entender qual que é o valor que você vai estar gerando, não só para o cliente, mas para o negócio. E aí eu tenho uma curiosidade ali. Como que a gente faz para montar uma estratégia dessa, que é uma estratégia onde eu consigo entender o que está acontecendo com o cliente em tempo real e, ao mesmo tempo, eu não estou fazendo algo que é mega caro e que é impossível de deixar no ar, assim. Você tem alguma ideia de como fazer? Algum case que você possa compartilhar? Por enquanto, os cases são todos secretos, ainda não posso contar, espero que em breve. Eu posso contar as histórias, mais ou menos, acho que, de repente, atende a curiosidade. Basicamente, o processo de construção das pessoas, acho que de forma bem didática aqui, a gente está falando de capturar dados que são de pesquisas anteriores, da base de clientes, seria mais ou menos por aí, ou dados demográficos, né? A gente tem parcerias com empresas que fazem enriquecimento de dados, por exemplo, e, vamos dizer assim, clusterizar essas informações, né? Para que eu consiga saber quais são os agrupamentos de pessoas, né? Como que elas se organizam ali dentro de um cluster, né? Se a gente pensar no que é uma clusterização, né? Eu vou ver a distância do centro, da média, que eu estava falando agora há pouco, para cada indivíduo, e aí eu consigo montar um grupinho e decidir quantas pessoas eu preciso em cada um desses grupos, tá? E, claro, o que é uma pessoa, né? Ela tem um nome, tem profissão, ela mora numa cidade, ela tem uma história de vida, ela pode ser uma consumidora ávida, pode ser mais tranquila. Então, o aspecto que forma uma persona, eu costumo comentar que a gente constrói o demográfico, um pouquinho do comportamental, e depois ela entra em terapia, né? Essa acho que é a parte mais legal da construção de personas. Na terapia, ela descobre qual que é a personalidade dela, quais são as suas limitações. Não é brincadeira, é verdade. Né? Então, é um conjunto de estrutura de dados e prompts que permitem que ela vá se moldando para se parecer mais com um cliente mesmo. Né? Aí você perguntou, Rubens, sobre tempo real, né? O que tem acontecido em geral, tá? Na maioria dos casos, os nossos clientes têm tido o desejo de, primeiro, testar a tecnologia, representar o seu público, fazer teste de assertividade, né? Depois a gente pode comentar sobre isso, mas o teste de assertividade para ter certeza que a pessoa representa mesmo o cliente. E aí, testar conteúdo, fazer teste AB, fazer teste de jornada, né? Que
você mapear em baixa fidelidade até um site inteiro, um fluxo inteiro, você passar as pessoinhas pelos caminhos, ver como é que elas se comportam. Às vezes, teste de usabilidade e tal. O dado em tempo real, que seria eu conectar essa persona como um agente, né, a dado de sei lá, que venham do SRE, que venham de alguma observabilidade e tal, teria que passar por um caminho que processa um pouco a informação, né, uma CDP, algo assim. Então, o que eu te diria, até agora, nenhuma empresa que a gente esteja trabalhando avançou para esse estágio. Eu acho que, de fato, isso aí vai ser o pódio da história, né? Você conseguir capturar dados em tempo real. Boa, não, bem legal. Eli, você trouxe vários pontos e um deles a gente vai falar hoje, né, que é a qualidade dos dados. Então, você fala bastante de IA, né, mas a gente precisa também começar a dar vazão sobre a qualidade dos dados, né, porque todas essas estratégias, elas dependem de dados com um rigor muito grande para a gente acabar não cometendo equívocos, né, na hora dessa clusterização, na hora dessa representação desse público. E aí, trazendo um pouco o gancho sobre isso, a gente tem que trazer polêmicas aqui também. Tem algum caso aí que você possa comentar de que o cluster ficou muito diferente, ou também um caso legal que o público fez o teste, né, quando ele foi testar ali com pessoas reais, o resultado deu muito positivo. Como é que a empresa, né, ela pode tirar a prova de valor, né, de que aquela persona digital representa o público dela também na vida real? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom, acho que que não deu muito certo, vamos lá, né? A gente teve uma situação de espelhar um estudo que foi feito sobre acessibilidade de pessoas com deficiências dos membros superiores, né? E espelhamos digitalmente essas pessoas e fizemos o teste de assertividade, mas algumas delas não correspondiam aos humanos, né? O que a gente descobriu nisso é bonito de ver esse processo de tentar entender o processo decisório, né, que tem na cabeça de cada um, é que a gente tinha diferentes contextos familiares e diferentes tipos de deficiência dentro do público que foi entrevistado, de fato, né, em campo. E nem todos eles estavam representados ali. Então, a lição número 1 é sobre representatividade, né? Acho que um outro exemplo, só para ilustrar, que eu não sei se é bem não ter dado certo, a gente trabalhou com um cliente dados de uma pesquisa que ele já tinha, né, um dado quali, bem rico, etc. Esse dado passou pelos algoritmos aqui de formação das pessoas, e no final ele mapeou todo mundo que era cliente mesmo, só que ele esqueceu, era uma empresa de telefonia, os dados esqueceram de trazer a figura do imigrante, né, que tem, enfim, toda parte tem, aqui no Brasil também tem bastante, e os imigrantes não estavam representados lá, mas eles eram um percentual grande da base, então a gente teve que manualmente incluir isso, e basicamente por aí que a gente seguiu. Acho que é meio que nessa pegada, né? Você tem, Rubens, alguma situação específica de clusterização que não funcionou ou algo similar? Olha, eu tenho cases que não é um case meu, mas eu estava conversando com um colega. Ele fez um trabalho um tempo atrás. Ele bateu na trave várias vezes antes de conseguir clusterizar de fato o cliente, tá? Por exemplo. E era um case muito voltado ali a entender qual que era o perfil ideal para a comunicação de crédito. Só que para um cliente que não tinha um contato com a empresa financeira na época. Não era da empresa que eu trabalho hoje. E ele foi fazendo testes e foi quase um ano de várias validações e de erros ali sobre a persona para poder entender qual que era a persona que não deveria estar ofertando aquele crédito. E para tangibilizar, pessoal, quando a gente fala de definir a persona, a gente está falando em fazer o investimento no lugar certo. Por que isso é importante? Então, imagina que esse colega que me trouxe esse case, eles faziam um investimento imenso para poder atingir N clientes. E esses clientes não convertiam no final das contas. Então, é um investimento que você fez em marketing, em comunicação, sem ter o resultado que você esperava. A partir do momento que ele conseguiu chegar na persona, ele conseguiu fazer uma efetividade muito grande em cima do investimento que era feito. Então, o retorno era muito grande. Então, a empresa que estava ali investindo acabou tendo resultados melhores e investindo mais nesse contexto de publicidade.
Então, acho que aqui o ponto do erro, eu não tenho nenhum case assim que eu consiga trazer agora, mas esse histórico aqui desse colega que eu consigo compartilhar por cima, traz um pouco disso, do que impacta você não conhecer o cliente, impacta em você estar investindo em algo que é para uma pessoa que não quer, que nem panfleto. Eu penso muito no panfleto. As pessoas me entregam N panfletos na rua. Cara, venda ouro, mas eu não tenho ouro em casa. Eu não vou vender, eu não preciso vender ouro. Então, perdeu-se aquele investimento do papel da pessoa entregando a mesma coisa no digital. Boa, não, bem bacana essa visão. E aí eu queria até entender com vocês aqui o que vocês acham, até porque, né, a NTT é uma empresa enorme, e depois queria também pegar a visão do Rubens, que também trabalha numa empresa muito grande. Vocês acham que a IA é para todo mundo? Personagens digitais é para todo mundo? Aí eu acho que para começar aqui com ele, porque eu vejo que tem empresas menores, né, que eventualmente tem que ser mais criativas, né, principalmente startups que estão começando ali as suas empresas. Elas precisam também fazer pesquisa, né, que acaba sendo um divisor de águas, né, para de fato sair, virar um unicórnio, virar uma empresa maior. Mas eventualmente, né, essa tecnologia ela custa. Como é que você enxerga isso? Você acha que dá para ser para todo segmento? São para empresas maiores? Tem que ser para empresa mais estruturada? Queria entender um pouquinho disso. Eu acho que é para todo mundo, né? É um serviço acessível, né? Relativamente barato, né? Comparado ao benefício que traz, então, com certeza para todo mundo. Espero que seja, pelo menos. E em termos de personagens digitais, acho que se a gente pensar no modo mais simples, né? O que é mais acessível, né? Você consegue entrar num chat GPT, pedir para ele criar sinteticamente uma persona, aleatoriamente, fazer perguntas para ela, né? Durante um tempo ele vai até conseguir se lembrar do que está sendo conversado. O passo seguinte seria você usar um custom GPT, né? Você cria lá, sobe os documentos e consegue conversar. Ele vai lembrar mais tempo de quem ele é e tudo mais. A questão, Igor, quando a gente fala de larga escala, né? A gente fala, sei lá, de uma empresa de grande porte, ela não vai... Primeiro que não vai ficar fazendo conversas no GPT, nem pode, né? Por causa dos dados. Segundo que não é eficiente, né? Então, o processo de execução dos testes com personas são assim, 20, 30, 50, 100 pessoas. Cada uma delas é questionada a mesma pergunta, às vezes 100 vezes, né, para a gente conseguir ter um percentualzinho de consistência de se ela está respondendo corretamente ou não, se existe algum ponto de dúvida, né? Tem N situações aí em que a pessoa escolhe, às vezes, o banner A, às vezes o B, depois os dois, ela vai trocando, então a gente pega a opinião mais frequente de cada uma delas, e aí isso traz uma base estatística que nos passa mais confiança, que é mais testável, né, e tal. Então, isso se a gente for traduzir para, sei lá, um fluxo de um site, de um e-commerce inteiro, né, desde a busca, ler o produto, comparar, ler o vendedor, enfim, fazer esse fluxo inteiro, isso pode se tornar relativamente caro para uma empresa menor, né? Então, eu prefiro sempre olhar desse jeito, né? É acessível para todo mundo, Você consegue entrar no GPT, conta gratuita e criar uma persona e fazer uns testes, né? Você consegue testar teu e-commerce inteiro e, sei lá, melhorar a conversão, identificando a forma que um cliente específico, como eu citei o exemplo do imigrante, por exemplo, como que ele quer ver aquela informação. Você tem o ferramental para conseguir adaptar um texto, eventualmente uma imagem, como faz a Netflix, né? Aí talvez já não seja mais tão acessível assim, nem sei se é necessário, né? Mas mantenho minha posição de que é para ser acessível para todo mundo, sim. Eu acredito também nessa acessibilidade. Eu acho que cada vez mais a gente tem ferramentas que colocam na mão de todo mundo a capacidade disso. Eu acho que a gente está vivendo a era da criatividade. Então, quanto mais criativa a pessoa for, mais capaz e mais capacidade tecnológica ela vai ter na mão para poder construir esse tipo de coisa. E aí é muito no que o Eli falou, assim, a gente vai ter vários sabores para degustar essa capacidade de personalização. Então, quando eu olho para esse cenário, eu sei que dependendo da maturidade do que você quer fazer, você vai ter empresas que vão estar fornecendo algum tipo de serviço para isso. E existe também uma outra coisa que eu acho que qualquer empresa já consegue fazer,
e que pode te ajudar a identificar uma persona sem precisar de IA, que é o teste de hipótese, é o teste AB. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Eli, quais são as suas ideias, assim, quando você pensa em teste AB, no sentido de usar o teste AB para poder mapear uma persona, ou usar o teste AB para fazer uma otimização? Eu queria ouvir um pouquinho sobre você, sobre esse tema. Boa, a questão do teste AB, cara, é rica, porque espero que os cachorrinhos aqui da vizinhança não estejam atrapalhando o áudio. Eles resolveram conversar agora. Mas a questão do teste AB, né? Então, eu vou submeter 2 peças, né, para uma persona, geralmente não é para uma, são para várias, né? Para que eu consiga saber se elas têm adesão para um lado ou para o outro, né? Eu acho que exemplos engraçados aí, Rubens, eu não posso contar a marca, infelizmente, que seria muito legal contar, mas tinha a ver com produtos vegetarianos, né? E de um lado a gente tinha um banner que trazia como se fosse um cozinheiro com um cutelo, assim, e uma cenoura, né? E no outro tinha os produtos e tal. E aí, algumas pessoas eram consistentes na sua escolha. Ali era um público ecoconsciente e um público non-aware, né? Tipo, que não estava, de fato, tão preocupado com essa temática. E unaware. E, basicamente, algumas das pessoas escolhiam o A, depois o B, depois o A e o B, e ficavam nessa troca ali, num percentual que dava um índice de inconsistência para a gente, né? E qual que era a razão? Isso, de novo, é a questão do processo decisório que a gente está sendo obrigado a pensar agora. E, por sorte, eu estou encontrando alguns neurocientistas, literalmente por sorte, no meio do caminho, para passar algumas dicas. Mas o fato é, a pessoa não escolhia A e B de forma quase que aleatória, porque no A ela tinha o frescor dos produtos vegetais ali, e ela tinha uma figura humana que ela valorizava, né, nesse exemplo. E do outro lado ela tinha as informações claras do que ela estava comprando. Então ela queria essas 2 coisas dentro da peça que ela fosse receber. Como eu não sei, a gente tem que chamar o time criativo para decidir como que monta uma peça que seja clara e tenha frescor e tudo ao mesmo tempo. Talvez um filme, né? Isso seria uma boa opção. Então, e aí a questão de testes AB dentro de fluxos, que é a parte mais, talvez mais curiosa, eu diria, né? Eu acho muito bacana quando a gente solta os agentes na simulação, eles vão navegando nas páginas e abandonam com facilidade, né? E tal, às vezes por causa de palavras, sabe? Tem alguns que têm preferência por uma linguagem clara, como esse exemplo que eu falei, e outros não se importam com isso, né? Algum está com uma missão muito específica de comprar alguma coisa, então ele continua mesmo que ele encontre uma dificuldade. E esse processo de análise dos fluxos e das decisões, né, como foram tomadas, é super rico, assim. Acho, até então tem sido o tipo de teste mais curioso, né, que gera dados mais curiosos. Legal, nossa, bacana esse exemplo aqui que você trouxe de personagens digitais. Eu vou aproveitar um gancho aqui do que você falou sobre neurocientistas. Tem uma discussão muito grande, né, de a IA vai substituir meu emprego, a IA não vai substituir meu emprego, a IA vai automatizar meu trabalho, a IA vai roubar meu trabalho. Pensando numa estratégia aqui de personagens digitais, de inteligência artificial, como é que você vê a composição do time, né? Eu quero implementar uma estratégia de personagens digitais, eu tenho que começar com X, vocês estão procurando mais pessoas agora voltadas ali que estudam o comportamento humano. Eu tenho, inclusive, aqui no meu time, um caso bem curioso, eu tenho um neurocientista aqui, tipo, no meu time também, que trabalha com analytics, né? Olha que curioso, porque a gente estava procurando justamente pessoas que entendessem o comportamento humano, né? No momento onde tecnologia vira commodity, né? Então, todo mundo hoje em dia consegue ter acesso a IA, todo mundo consegue ter um acesso a um dashboard, um analytics, um Excel. Como é que vocês estão compondo o time? Se eu quero trazer uma estratégia aí de inteligência artificial, de personagens digitais, como é que você iria compor ali o seu time? Depois queria ver um pouco do Rubens também, que é head aí de uma grande área, né? Gerencia bastante pessoas. Queria ver um pouquinho de vocês. Não, essa eu vou jogar para o Rubens começar. Pode mandar bala. Boa. Na minha percepção, pessoal, o que eu enxergo, tá? Eu acho que conforme a gente vai evoluindo no mundo, evoluindo as tecnologias e evoluindo o comportamento das pessoas, a gente vai
vão desaparecendo posições e vão surgindo outras posições. Então, quando a gente pensa na persona digital, a gente pode ter dentro de um time que vai fazer esse tipo de análise N perfis. Então, como você falou, poxa, o neurocientista é mega importante, porque às vezes ele vai pegar comportamentos em cima de dados que uma pessoa que não tem aquela capacitação não pegaria. Então, o que eu vejo hoje de leque de oportunidade é qualquer pessoa de qualquer área. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho com logística. Então, cara, eu posso começar a pensar em personas digitais de logística. Mas tem um conhecimento que é mega importante para qualquer um que queira trabalhar com esse assunto ou que queira trabalhar com IA hoje, que é um pouco do que você trouxe, que é a questão do analytics, do entender minimamente dados, saber fazer uma leitura de dados e saber ser crítico. Então, independente da posição que você tem ou da carreira que você escolheu, do estudo que você fez, eu acredito que se você trouxer também uma bagagem de conhecimento sobre dados, sobre perspectiva de analytics, você consegue trabalhar com essa construção de personas, com a otimização da IA. Mas não sei se eu falei besteira, Eli. O que você acha sobre isso? Acho que você foi longe, Rubens. Eu vou mais curtinho nessa. Sobre como que os times vão trabalhar, né, no futuro. Né? Eu não sei mais nem se é futuro. Né? Hoje em dia, bem, pelo menos na área de tecnologia, todo mundo usa IA de alguma forma ou de outra, quase que até obrigatoriamente, né? Não vou entrar no mérito de Oasis e Netflix, senão toda a população mundial que tem acesso a esse tipo de streaming tem usado IA. Mas em termos de consultoria, etc., né, a nossa visão é, primeiro, o ser humano, né? O cliente é o ser humano, a turma que trabalha com a gente é ser humano e a gente também é ser humano. Então, que a IA funcione como ferramenta, né? Sei que é clichê falar isso, mas é o que a gente busca mesmo. Então, no projeto de personas, isso a gente tem muito forte na nossa cultura, assim, é uma ferramenta para o time de Product Design conseguir entender melhor o seu público, né, conseguir processar a pesquisa de forma mais rápida, né, e inclusive ceder à equipe de desenvolvimento a possibilidade de fazer, né, uma checagem. Né? Então, mais numa pegada de ferramental, um trabalho híbrido, né, o humano e o digital em conjunto. E digo mais, né, a gente tem trabalhado em outras ferramentas além de personas para que o time de design fique super poderoso, né? O cinto do Batman, né? Tem a N ou outras opções para focus group, para essa questão de teste de usabilidade, personas e outras coisas que no futuro a gente vai contar. Então, no nosso time hoje não tem uma pessoa de neurociência, infelizmente. Se alguém estiver aí ouvindo e quiser vir trabalhar com a gente aqui, manda aqui o currículo. Olha aí, ao vivo, gente. Os currículos aqui também. Mas a gente tem pessoas de psicologia social, muita gente de design, né? Tem gente com formação em áreas de humana de modo geral, psicólogos e tal. Isso tem nos ajudado, por enquanto, suficientemente para fazer os primeiros projetos. Não, legal, boa. Não, são visões bem diferentes, mas elas são bastante complementares. E aí eu vou até aproveitar um pouco do mix aqui do que vocês trouxeram, né? Um foi mais abrangente, o Elia que foi um pouco mais direto. Você comentou aqui, né, que é uma caixinha de ferramenta, mas todos os profissionais conseguem usar. E aí a gente sabe, né, que algumas áreas são mais de exatas, outras áreas são mais de humanas. Vocês têm algum indicador, né, de assertividade? Como é que vocês medem isso, né? Pensando que um X ali ele tem uma skill mais social. Vocês têm algum indicador? Como é que vocês medem a estatística? Um dash? Conta pra gente como é que funciona. Boa. O UX, de fato, é mais social, né? Mas cada vez mais a turma tem se adaptado para o mundo de digital analytics, assim, de forma impressionante, né? Hoje, eu acho que quase que não vivem um sem o outro, né? Até quando a gente fala de visão de produto, né? A turma tem que trabalhar conjuntamente. Então, como que a gente faz o teste de assertividade, né? No momento que a gente recebe os dados, né? Seja qual for o formato deles, geralmente são bastante diversos, a gente cria um questionário, né? E valida ali com a equipe do negócio, né, que esse questionário é fato, né, então esse questionário realmente representa o público que a gente está querendo que seja representado. Aí a gente constrói as pessoas, elas têm variações, né, eu brinco que uma pessoa não precisa viver só numa cidade, ela pode morar em 3 cidades,
ela não precisa ter só uma idade, ela pode ter uma faixa etária. Isso é a parte legal do digital. E lá no final, depois de todo esse processo, a gente faz as mesmas perguntas para essas pessoas, né? Então, se elas conseguirem responder consistentemente, lembra que eu nunca estou falando de rodar uma vez no ChatGPT free, né? Então, de rodar 100 vezes cada uma delas. Se consistentemente elas conseguirem responder as perguntas, não com as mesmas palavras, porque isso diria que é impossível, mas com o mesmo significado, né? 100% das vezes eu tenho 100% de assertividade, né? 100% é impossível, né? Mas, assim, acima de 80% a gente tem conseguido, com esse processo de turning, né, fazer com que elas consigam alcançar ali 85%, 82%, vão variando um pouquinho por aí. Tá? Então, o teste de assertividade é isso, é muito simples, na verdade, né? É o questionário do começo contra o questionário do final, e a gente faz um match ali para descobrir. Isso aí, Rubens, você tem alguma outra ideia para a gente testar assertividade? Eu acho que é sempre saber a pergunta que a gente quer fazer no final para poder fazer a comparação se deu certo ou não, né? Porque você pode criar personas em N camadas e para testar N comportamentos. Eu acho que o segredo aqui é entender qual problema você quer resolver com aquela persona e, em cima disso, achar metodologias para poder fazer essa mensuração. Mas é muito nessa linha que você falou, assim, a gente nunca vai chegar em 100% porque pessoas são pessoas e não tá para um computador, pelo menos ainda não, eu não sei se isso vai acontecer algum dia, chegar a um grau de possibilidade no ser humano. Eu acho que vai, hein? Acho que vai. Cara, já nem começamos a explorar a computação quântica, né? Eu tenho um pouco de fascínio em pensar até onde a gente vai conseguir chegar com essa capacidade toda. Não, é bastante intrigante, assim, o futuro, né? E são assuntos, geralmente, que dividem mesmo opiniões, né? Então, tem bastante pessoas que são entusiastas, acham que vai substituir, tem pessoas que... Tem até pesquisas, na verdade, lugares que já estão falando de robô, né, fazendo cirurgia, né? Já pensou, você aceitaria, né? Fazer uma cirurgia, né, no abdômen ali, com um robô operando, então é bastante legal essa discussão. Eu queria até trazer um outro ponto aqui, que nas redes sociais, pensando, a gente falou bastante de pesquisa, mas o time de CRO, ele trabalha também bastante com o lado de social, e aí eu acho que o Rubens também consegue complementar, né, até pensando aqui do ponto de growth. Como é que pensa aqui com relação à geração de conteúdo? Vocês têm usado estratégias aí de growth? Você tem algum case? Eu sei que você não pode falar abertamente, mas tem algum case legal aí que você testou personas ali para engajar conteúdo, para fazer algum case com influencer? Conta pra gente um pouco sobre esse ponto aí de geração de conteúdo com personas digitais. Boa, vamos lá. De projetos com influencer, a gente teve até um que foi citado, né, vamos dizer assim, num evento com um partner nosso, junto com o Unilever, que é público, isso não tem como a gente falar, mas ele não usou personas digitais, por enquanto, né? No tema de personas digitais, Igor, o que sempre tem acontecido nas reuniões, nas conversas de projeto, assim, nossos clientes querem saber, às vezes, ao contrário de entender o público que já tem, qual é o público que não tem. O Andrés, que é nosso head de design, até usou um termo para isso, acho que não vou lembrar agora, é quase que persona negativa, como se fosse o negativo da foto, né? A gente colocar personas que não são parte do público para testar isso. Mas em relação à produção de conteúdo, que a maioria dos clientes tem perguntado, assim, será que a linguagem que eu estou falando atende ao tipo de público que eu quero atender, né? Será que as imagens que eu estou colocando têm essa possibilidade de chamar a atenção desse público, né, para gerar conversão? Então, o que a gente tem feito é basicamente, o processo de construção de personas é para responder pesquisa, né, mas a gente começou a testar agora, tá? A possibilidade de fazer com que elas sejam co-criadoras do conteúdo, tá? Eu não sei, Rubens, se isso no final vai virar aqueles avatares que tipo, tem uma vida na rede social e que já tem isso acontecendo no mundo real atual, né? Sim, eu sou um avatar. Não, tô brincando, não sou. Muito bom. Olha, você viu aquele vídeo que o cara bota para fazer reunião? Passa uma semana uma gravação dele. No Shark Tank, né?
Foi alguma coisa assim. Acho que foi no Shark. Ele criou um aplicativo que você bota uma pessoa que parece você e ele faz respostas genéricas. Ele até teve resultados melhores na vida corporativa depois disso. Olha, cara, a gente adora símbolos, né? Minha estante está aqui para mostrar isso. Tem coisas aqui que eu assisti quando eu era criança e que eu adoro até hoje. Eu acho que não está distante da gente ter personas digitais, avatares, que a gente vai cultuar tanto quanto a gente cultua uma pessoa real. Eu acho que esqueci o nome dela, não é da Magalu. É Magalu? Qual o nome dela? Eu esqueci a persona do Magalu. Lu do Magalu, né? É Lu? Então, a Lu, cara, ela é uma persona digital super famosa. Eu adoraria tirar uma foto com ela. Não sei como, mas eu adoraria tirar uma foto com ela. Então, eu acho que, sim, cada vez mais a gente se aproxima para um mundo onde personas digitais podem assumir influência na vida das pessoas, porque a gente gosta da personalidade dela, mesmo que ela tenha sido criada totalmente por um IA. Eu complementaria que essa questão de geração de conteúdo, né? A gente fala de hiperpersonalização já tem tempo, né? Já tem uma cara que a gente vem falando disso, né? E no final, nossos portais, nossos e-commerce ainda seguem mais ou menos o mesmo padrão. Melhorou um pouco a questão de busca, né? E tal. Mas aquela mensagem, Igor, de você, sei lá, você acabou de chegar no Rio de Janeiro e, opa, Igor, você chegou no Rio, lá no seu hotel você pode comprar uma massagem olhando para o mar, sei lá. Ainda não está chegando nesse nível, né? Pelo menos não para mim. Tem chegado para vocês esse tipo de mensagem assim, tipo, super tempestiva? Olha, posso até dar um exemplo aqui. Eu vou fazer um jabá aqui das Casas Bahia, porque também é público, onde eu estou trabalhando atualmente. A gente, obviamente, né, não chegamos a ser tão tempestivo, mas a gente tem testado aqui também, principalmente com geolocalização. Acho que tem sido bem bacana, óbvio, respeitando, né, LGPD, tem muitas questões de privacidade, mas a gente foi um dos patrocinadores do São João, né, principalmente ali no Nordeste, que é bem forte ali, né, esse movimento, essa época do ano, né, muito gostosa, eles aproveitam bastante, e a gente testou algumas coisas, fazer um tom de voz mais personalizado, então a gente está começando a engatinhar, e eu vejo que algumas empresas também, ainda de maneira muito incipiente, muito tímida, mas estão começando ali a personalizar, né? E aí volta naquele ponto da tempestividade, né? É muito difícil você conseguir fazer tudo isso ali em um pouquíssimo tempo, né? Então, mas a gente já vejo alguns cases já. Eu acho que o iFood faz isso muito bem. Ele pega alguns gatilhos de coisas que eu não sei como, mas às vezes eu tô assistindo alguma coisa e vem alguma mensagem relacionada ao que eu gosto de comer e ao que eu tô assistindo. Então, eu acho isso assustador, ao mesmo tempo que eu acho muito legal. E o Instagram mesmo, eu acho que as promoções que vem ali no Instagram, elas são mega contextualizadas em cima de momentos de vida. Então, eu não sei ainda, assim, morro de vontade de um dia trabalhar um pouco no Instagram só para saber como que é feito isso, porque eu acho sensacional e eu acho que é muito bem feito. E além desse, tem o algoritmo do TikTok, né, cara? Que consegue se adaptar ao seu comportamento ali, não sei se é em tempo real, mas assim, quase que imediatamente, é impressionante. Olha, eu pesquisei um carro, eu comecei a receber o conteúdo do carro, aí eu comecei a pesquisar sobre o debate dos Estados Unidos, e aí do nada começou a vir mais conteúdo do debate, com outras perspectivas, aí quando eu comecei a prestar atenção em alguns vídeos de algumas perspectivas, mais vídeos daquela perspectiva, cara, eu acho sensacional o algoritmo deles, eu acho muito bom. Concordo com você. Aí você descobriu que a Manu City largou a faculdade de medicina. Foi isso. Não, qualquer coisa que é trend vai aparecendo, né? Mas eu queria fazer um comentário sobre esse ponto de LGPD, Igor, que assim, além da questão do tempo, né, que a gente de pesquisa e a complexidade, a privacidade dos clientes, né, precisa ser preservada, evidentemente, né? Eu espero que em algum momento aqueles termos de uso se tornem um pouco mais fáceis de ler, de entender e decidir, e que você possa, às vezes, não concordar com tudo, seria uma boa opção. Mas, enquanto isso não acontece, a gente
consegue, de forma anonimizada, representar o cliente com esse tipo de tecnologia, né? Então, não vai ser o indivíduo, né? Não vai ser o Rubens recebendo essa notificação do iFood. Você me fez lembrar, Rubens, que por que eu não recebo notificação? Eu coloquei naquele agrupamento para o final do dia. Então, respeitando a privacidade do Rubens, a gente conseguiria representá-lo, né? E não vai ser hiperpersonalizado, nem tempestivo, nem com geofence, etc. Mas, poxa, pode chegar um pouquinho mais perto do comportamento médio. Vocês veem que eu sempre estou ressaltando a questão do comportamento médio do que o Rubens gosta de consumir. Boa, muito bom. Bom, pessoal, a gente, assim, já falamos de várias outras coisas, e se deixar, assim, se abrir uma cerveja, então, a gente vai falar aqui 10 horas. Mas como o nosso tempo é curto, tem muitas outras palestras, eu vou começar a finalizar aqui, mas eu queria até fazer uma última pergunta ali pro Eli, e aí depois eu faço uma pergunta pro Rubens também. Mas Eli, o que não quer, a pergunta aqui de milhões, como é que a gente possível, assim, mensurar o ROI disso, como é que a gente mensura o retorno, né? Se é economia de tempo, se é assertividade, se é aumentar ticket médio, o que você tem visto aí, né? De qual que é o retorno quando a gente emplaca uma estratégia como essa? Teve um projeto que a gente trabalhou que levou um pouquinho mais de tempo para montar as personas, né? Para juntar os dados, para trazer as transcrições, demorou um pouquinho mais. E no final, depois que elas tinham passado pelo teste de assertividade, a gente começou a fazer vários testes com vários departamentos dessa empresa. E aí, em uma das reuniões, um dos clientes comentou assim, um leve tom de deboche, eu diria, né? Ok, bacana que ela respondeu isso aí, mas a gente já sabia disso da pesquisa que a gente fez. E aí o nosso designer respondeu, legal, mas essa pesquisa aqui custou $1 e levou 4 horas. Quanto tempo você levou? Então, acho que a mensuração do ROI vai passar por aí, sabe? Toda vez que eu quero falar com o meu cliente de novo, toda vez que eu quero fazer um teste AB, ou eu mando uma notificaçãozinha, eu mando um pop-upzinho para ele dar opinião, ou ele tem que, toda vez que pedir comida, tem que avaliar toda vez, né, para poder passar adiante. E, de certa forma, isso pode não ser tão agradável para todo mundo, né? Então, essa questão do tempo, eu diria que seria talvez o maior ativo, né? A gente consegue perceber. No final, é impossível que se leve menos do que um mês para fazer uma pesquisa, e muito pontual, hein? Para você depois conseguir rodar isso em 4 horas ou em 2 horas, o ROI seria calculado por aí, tá? Eu não vou arriscar colocar um percentual fixo aqui, mas fica no ar aí que deve ser bastante grande. Então, boa, perfeito. Não, é exatamente isso, né? Eu sou bastante entusiasta de pesquisas, assim, eu respondo para pesquisas, faço essas pesquisas às vezes de ferramenta, e de fato, né, além do tempo, você tem um custo de um benefício, né, para os usuários, porque, gente, hoje em dia, né, o tempo é extremamente escasso, então as pessoas estão cada vez mais dando valor, né, pelo seu tempo e dispostas a negociar, né? Então, tem até pesquisas que você responde, às vezes você recebe algum tipo de incentivo, né? Então, no caso da persona digital, ainda ela não tem um sentimento, né? É propriamente humano, né? De ganância, então ela não vai te pedir uma recompensa em troca, seja um voucher, seja um ticket, algum tipo de benefício financeiro. Ainda ele. Esse é um ponto, eu não sei se eu queria terminar com ele, não, mas eu vou comentar. Teve um artigo do Nielsen Group, né? Que é um dos principais institutos aí de design, que apontou justamente esse aspecto que você está falando, do emocional, né? Quão genuíno é o comportamento de uma pessoa digital ou sintética, enfim. E realmente, ela não tem conexão com o mundo real, né? Ela não sabe se está chovendo, se está calor, se tem fumaça no ar, como está em São Paulo agora. Ela não fica triste, né? Nem também não fica alegre, né? E, eventualmente, assim, mas bem em questão de simulação, a gente conseguiu adicionar ao prompt, né, que interage com ela, um sentimento, uma emoção, eu diria, de alegria, de tristeza, de irritação e tal. Mas é muito simulado, né? Eu acho que... Aí eu vou na do Rubens. Eu não sei quando que isso vai acontecer, a gente ter essa máquina que tem emoções e etc. Acho que é complicadíssimo.
Eli, eu entendi que a gente tem ferramentas da NTT hoje que são voltadas à identificação de personas, a esse trabalho todo que você tem conduzido. Se alguém que não tem acesso a isso hoje quiser acessar, como que faz para entrar em contato? Qual que é o caminho? Entendi. Bem, você pode entrar pelo site da NTT Data, né, nttdata.com, e lá tem os acessos ali, tem meu contato lá, tem, enfim. Ou me procura no LinkedIn também, direto, né? Eli Rodrigues, é relativamente fácil de achar, né? Agora, você comentou sobre IAs, né? E tem, de fato, muitas IAs e muitas ferramentas que eu acho que a comunidade deve, né, buscar e ter contato. Tem muita coisa, né? Tem opções aí que a gente pode utilizar. No nosso caso aqui da NTT Data, né, acho que para indo no encerramento, a gente tem grande interesse em trabalhar em projetos de consultoria que levem experiência digital, né, especificamente aqui na área que eu trabalho, e melhorem a vida das pessoas lá na ponta, né? A gente se coloca aqui como guardiões da experiência do usuário, a última fronteira entre a tela e o ser humano do outro lado. E que tenham um tom de inovação, né, que ajudem a levar nossas empresas clientes aqui um passinho a mais, né? A gente não dá para fazer uma disrupção tecnológica absurda no planeta, acho que já tem até muitas acontecendo, mas o próximo passo, manter ali para e passo com o que está acontecendo no mundo, isso sim a gente consegue colaborar com as empresas. Então, nttdata.com, e lá você consegue encontrar o caminho de falar com a gente. Obrigado pela deixa, Rubens. Boa. Bom, pessoal, a gente está encerrando, como eu falei, é um papo super legal. Se abrir uma cervejinha aqui, a gente vai longe, mas também, mesmo sem beber, a gente dá para explorar vários temas, tem várias bifurcações aqui desse papo. Mas a gente precisa encerrar para dar espaço aqui para o restante da agenda. Vai ter muitos outros temas legais, a gente vai falar ainda de qualidade de dados, a gente vai falar de teste AB, a gente vai falar de equipes. Eu preciso encerrar aqui com os meninos. Vocês querem deixar uma última palavra, último conselho, deixar o contato de vocês para, né, o Eli acho que já até se antecipou, já deixou o contato dele aqui no LinkedIn. Rubens, se a gente quiser conversar com você, se a gente quiser trocar uma ideia, o Rubens é super ativo nas redes sociais, ele posta bastante no LinkedIn, várias dicas de liderança. É uma IA que fica fazendo isso para mim, eu nunca vou lá. Né? É isso aí, tá vendo? É IA da NTT, gente, então deixei uma última palavrinha para a gente encerrar aqui, pessoal. Não, quem quiser se conectar comigo, eu sou o Rubens Alves, estou no LinkedIn com o nome Rubens Alves, vai ser um prazer trocar uma ideia sobre o assunto. Agradeço, Igor, pelo espaço, agradeço, Eli, pela conversa e pela troca. Achei bastante rico e estou muito feliz de ter participado desse painel. Boa, do meu lado, gente, uma honra estar aqui com vocês, né? Eu sei que essa comunidade aqui está crescendo bastante, tem muito ainda para crescer, é o que a gente espera. Então, estou super honrado de estar aqui. Espero ter trazido informações que gerem insights para vocês, né? E que a gente faça projetos em conjunto, né? Mas, basicamente, que todos tenham a oportunidade de buscar esse tipo de tecnologia, experimentar os seus projetos e que compartilhem aí com a gente nas redes e que estão conseguindo alcançar, né? Acho que esse é o ponto mais importante de todos. Então, obrigado, Igor, pelo convite. Obrigado, Rubens, aí, pela parceria. E é isso, gente. Valeu. Uau. Obrigado, gente. Olha, até os cachorros vieram dar um tchau para vocês. Olha só, gente. Não tem como, né? Muito bom. Gente, muito obrigado mais uma vez. Rubens, Eli, as portas estão abertas para vocês sempre. Para vocês, para a empresa de vocês, para trazerem temas relevantes. Camelos Academy super agradece. Comunidade Serral Brasil agradece também. E pessoal de casa, fiquem aí que a gente vai continuar, então vai ter outros temas, hoje vai ser o dia inteiro aqui de conteúdo, então aguardo vocês aí e eu apareço em outro painel aí em breve. Valeu, gente, tchau, tchau.